Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional, uma breve meditação. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos dar sequência. Estamos no capítulo 2, verso 13, nos quais Paulo está abordando como que Deus uniu os judeus e os gentios na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. E a temática da carta aos Efésios é justamente uma das temáticas, né? Ou a central, é justamente essa nova sociedade que Deus está criando, né? De judeus e gentios unidos em Cristo, no sacrifício de Cristo, essa nova sociedade que Deus está fazendo, que é a Igreja do Senhor. O verso 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então Paulo começa, ele está falando que antes, né, outrora, estávamos sem Deus, né, éramos estranhos, separados da comunidade de Israel, éramos estranhos às promessas, né, não tínhamos esperança nem Deus no mundo, estávamos sem Deus. Mas aí ele muda o foco dizendo, mas agora, né, ou seja, depois que Cristo nos alcançou, ele diz, mas agora em Cristo Jesus. A expressão em Cristo Jesus é interessante porque nada que Deus faz é fora de Cristo, mas é tudo em Cristo, é tudo por meio de Cristo, tudo para Cristo, tudo para a glória de Cristo. Então ele diz, mas em Cristo, ou seja, no sacrifício de Cristo, no que Cristo fez. E aqui é algo que é interessante, não é no que eu faço, é sempre no que Cristo fez. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Observe que a nossa aproximação, a nossa redenção, a nossa salvação se dá por meio de Cristo Jesus. Nós fomos aproximados, não nos aproximamos por si próprio, por nós mesmos, por nossos feitos. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Então, observe que é Cristo quem começa e é Cristo quem opera e é Cristo quem realiza essa obra maravilhosa. E ele diz algo interessante, meus irmãos. Ele conclui dizendo, porque Ele é a nossa paz. Não há paz sem Cristo. Não há verdadeira paz fora de Cristo. Não há paz, não pode haver paz, né? Nós éramos inimigos de Deus, né? Desfrutávamos de uma inimizade, éramos filhos da ira, como os demais, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados, fomos justificados, estamos em paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus. Então, observe que Cristo é essa paz. Estar em paz com Deus é desfrutar desta comunhão com Jesus Cristo. Estar em paz com Deus é desfrutar
dessa presença de Cristo em nossas vidas. Ele é a nossa paz. Não há paz em Deus e paz de Deus fora de Cristo Jesus. Porque Paulo diz, porque Ele é a nossa paz. Estar em Cristo é estar em paz, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que os momentos sejam difíceis, mesmo que as coisas não vá bem, mesmo que estejamos atravessando momentos de turbulência, de lutas, de frustrações, coisas que a vida nos reserva. Mesmo que tudo isso esteja acontecendo, se estamos em Cristo, Ele é a nossa paz. Então a nossa paz não resulta num lugar paradisíaco, num lugar bonito, sossegado, ou na ausência de problemas, ou na ausência de lutas. A nossa paz é Cristo. Estando em Cristo, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. É por isso que às vezes as pessoas olham como que vocês conseguem, como que o cristão consegue, em meio a tantas coisas, estar em paz. Estar em paz. Não é que nós conseguimos por nós mesmos, não é isso. É que estamos em Cristo e Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A nossa paz não é alcançada por nós mesmos. A nossa paz é justamente uma pessoa, Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. E Paulo prossegue dizendo, de dois povos, ou seja, de judeus e gentios, Ele fez um só. Ele fez um só, que é o seu povo, que é a igreja. E na sua carne derrubou a inimizade, né? A parede que estava no meio, a inimizade. Ele, na morte na cruz, Ele venceu o pecado. Derrubou o que nos separava de Deus, do Pai. Nos uniu. E ele continua dizendo, Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, pois Ele foi quem cumpriu a lei plenamente. Por isso que todo aquele que está em Cristo Jesus cumpriu a lei. Todo aquele que está em Cristo Jesus cumpriu a lei, porque Cristo foi o único que cumpriu a lei. Sem pecado, né? Foi entregue pelos nossos pecados, para que dos dois, ou seja, judeus e gentios, criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, observe que Paulo centraliza, focaliza todos esses feitos na cruz, na obra de Cristo, tudo em que Cristo fez, como essa obra é central. Fomos reconciliados por meio da cruz, fomos alcançados por meio da cruz, fomos restaurados por meio da cruz, fomos unidos a Deus por meio da cruz, desfrutamos, Cristo é a nossa paz, e isso nos arremete à cruz, porque lá fomos justificados, fomos declarados justos, né, fomos perdoados. Então entramos nesse estado de paz com Deus e desfrutamos da paz de Deus, que é o próprio Cristo. Foi Deus quem nos transformou, é Deus quem está formando essa nova humanidade, esse novo povo, essa igreja maravilhosa que é o seu povo. Meus irmãos, que riqueza, né? Que maravilha, que Deus tremendo que realiza essas coisas tão maravilhosas, né? Essa cruz deve ser central em nossa teologia, em nossa vida prática. Que Deus nos conceda a graça de crescermos na compreensão do que ocorreu naquela cruz. Que Deus nos conceda cada vez mais graça para entendermos que Cristo é a nossa paz, que Cristo é o nosso Senhor, aquele que realmente supre tudo aquilo que necessitamos.
é nele, somente nele, para ele e para a glória dele. Que Deus nos ajude, uma ótima semana, possamos viver essa semana e esse dia para a glória do Senhor. Um forte abraço.